Cumprimento a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por mais esse dia, onde nós vamos fazer mais uma breve reflexão sobre a palavra do Senhor. E o alimento para a vida no dia de hoje está no livro de Atos, capítulo 4, versículo 31 e 32. Atos 4, versículo 31 e 32, onde a palavra do Senhor diz assim: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Esse episódio da Bíblia está dentro de um momento muito especial e vitorioso para a igreja, que mesmo passando por grandes perseguições, conseguiam prevalecer através das orações dos fiéis. A igreja, diante das ameaças que recebiam, se reuniram em oração pedindo para que Deus desse força, ousadia para que eles pudessem continuar a testemunhar o Senhor Jesus ali em Jerusalém. E que Deus continuasse a fazer sinais e prodígios através da vida dos apóstolos. Deus ouviu as orações, os encheu com a presença do Espírito Santo e continuou fazendo milagres. Os irmãos, cheios da presença do Espírito Santo, também se encheram de generosidade e ajudavam uns aos outros, a ponto de venderem propriedades para socorrer os necessitados. O que nos aponta para o entendimento de que a presença do Espírito Santo na igreja não é somente poder e testemunho de Jesus Cristo, mas também as práticas do fruto do Espírito: amor, cuidado, generosidade. A igreja estava vivendo esta benevolência, tanto é que no versículo 34 está escrito que não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas vendiam e traziam o preço do que fora vendido aos pés dos apóstolos. E os apóstolos repartiam os valores segundo a necessidade de cada um. Este momento da igreja em Jerusalém nos traz um ensinamento muito profundo sobre a verdadeira conversão em Cristo. A conversão que realmente nos tira da terra e nos arremessa para o céu. Uma conversão que desprende o homem dos bens terrenos, abrindo espaço no coração para que Deus possa operar uma transformação na vida de qualquer pessoa que entende que ser é bem melhor do que ter. O apóstolo Lucas, escritor de Atos, ilustra de forma bem clara como deve ser aqueles que se submetem aos ensinos de Jesus Cristo, quanto aos bens materiais e às riquezas. Obviamente que não há nenhuma restrição em alguém que se converteu ao cristianismo ser próspero, em possuir bens, mas a restrição está exatamente no comportamento, na maneira de conduzir a vida, de lidar com as posses. Lucas registra algumas passagens bíblicas que mostram como deve ser o procedimento de um cristão diante de algumas situações que ele precisa abrir mão de bens que possui para expressar compaixão. Em Lucas capítulo 10, versículo 35, ele escreve sobre o amor do bom samaritano, quando ele retira do próprio bolso 2 moedas de prata para pagar as despesas de um homem que foi encontrado ferido na beira do caminho. Já em Lucas capítulo 7, versículo 42, ele narra a imensa gratidão de um homem que teve sua grande dívida perdoada. Veja que tanto no ato do bom samaritano como a de quem perdoou a dívida, houve uma comoção, teve uma empatia, houve uma preocupação com o próximo. E é esse tipo de atitude que todo cristão deve ter. Mesmo porque é o segundo grande mandamento que Jesus enfatiza: amar ao próximo como a ti mesmo. Veja que os ensinamentos bíblicos não estão atrelados a ter bens ou não ter, mas em saber tratar com a situação. A advertência está no perigo que a riqueza representa nas consequências que acarreta quando alguém se prende exclusivamente ao dinheiro. O perigo está no apego do coração do homem às riquezas e bens materiais. O mesmo Lucas registra a indiferença do homem rico diante do pobre Lázaro. Em Lucas, capítulo 16, versículo 21, está escrito que Lázaro só queria matar sua fome com as migalhas que caíam da mesa do rico.
que as palavras de Jesus, as palavras dos apóstolos, que as orientações do Espírito Santo sejam base de nossos comportamentos em tudo, e inclusive em onde estamos colocando o nosso coração. Que o nosso coração esteja nas riquezas que vêm de Deus. Tem muitas pessoas que parecem serem ricas e não são, como também existem muitas pessoas que parecem serem pobres e não são. Porque o que define realmente a riqueza na vida de uma pessoa é a procedência dessa riqueza. E para terminar essa reflexão, em Lucas capítulo 12, versículo 29 a 21, está escrito: E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhes disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para Deus. Portanto, seja rico, mas seja rico com Deus. Amém? Graças a Deus, vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, peço que o Senhor continue nos abençoando conforme nossas necessidades e conforme a Tua vontade. E que jamais nosso coração se prenda às riquezas terrenas, mas que o nosso coração esteja sempre voltado ao Senhor, de onde vem a nossa verdadeira riqueza, de onde vem providência para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.